Olá pessoal, hoje vamos falar sobre transistores de função bipolar, como determinar a região de operação. Para a gente começar, a curva característica do transistor, que é visualizando aqui, ela fornece para nós informações das regiões que o transistor pode operar. Aqui no canto a gente tem a região de ruptura, ou seja, a partir de uma determinada tensão fornecida no datasheet do transistor, o VCE, o nosso transistor será danificado. Ele vai aparecer uma corrente muito alta nele, de maneira que vai queimá-lo. Uma outra região mais larga aqui, região ativa, a região de saturação e a região de corte. A gente pode definir a região de corte como a região onde a corrente no coletor é nula, realmente, né? Na prática a gente sabe que há uma corrente de fuga na ordem de 10 a menos 9 amperes, nano ou pico ampere. Região ativa, ou seja, a variação da tensão do coletor não afeta a corrente do coletor. Por quê? Porque há um processo de amplificação da corrente controlada pela corrente de base. Já a região de saturação, a variação da tensão no coletor afeta proporcionalmente a corrente do coletor. A gente pode ver isso de outra maneira, né? Que a variação da corrente na base não afeta a corrente do coletor. E nós vamos falar um pouco sobre a conexão emissor comum, ou também chamada de polarização de base. Uma das perguntas que a gente deseja responder nesse vídeo é: em qual região o transistor está operando? Então, eu tenho a minha conexão aqui emissor comum, né? O emissor está no aterrado. Eu já tenho as resistências de base, de coletor aqui. Tem a tensão que está sendo aplicada na base e a tensão do coletor, e eu quero saber se meu transistor está operando em qual região. Bom, para a gente fazer isso, a gente segue 3 passos. Primeiro, a gente supõe que o transistor está operando na região ativa, ou seja, há um ganho de corrente, que é aquele beta. Eu faço os cálculos, né, das correntes e das tensões, e depois eu avalio. Se aparecer um resultado que é impossível de acontecer, então a minha suposição é falsa e significa que o transistor está saturado, está na região de saturação. Vamos fazer um exemplo, cara, mais fácil da gente entender essa ideia. Então vamos analisar esse nosso circuito e tentar responder em qual região o transistor está operando. Vamos para o nosso rural aqui para a gente resolver nosso problema. Uma coisa interessante, tá, que antes da gente fazer o procedimento que eu gostaria de mostrar, é a reta de carga do transistor nessa condição. Para fazer essa reta de carga, eu vou fazer o gráfico aqui da corrente no coletor pela tensão coletor emissor aqui, o VCE. Vou fazer o seguinte, eu vou supor primeiro se IC for igual a zero, ou seja, essa corrente está passando aqui, ó, IC for igual a zero, não há queda de tensão em cima do resistor. Ou seja, o VCE, que é essa tensãozinha aqui, ó, VCE, quanto que ela irá valer? Se não há queda no resistor, então ela vai ser igual à tensão que está sendo aplicada aqui da fonte. Então, VCE é igual a 20 volts. Aí eu marco esse ponto. IC igual a zero, VCE igual a 20. Beleza. Passa a outra consideração, é o oposto. E se VCE for igual a zero, qual que vai ser a corrente que vai passar pelo coletor? Se não tem queda no VCE, eu tenho diretamente 20, tensão da fonte, dividido pela resistência do coletor, que nesse caso é 10K. Ou seja,
2 mA. Eu venho cá na minha curva e marco. Quando VC é 0, tá aqui, ó, 2 mA. A reta que une esses dois pontos, a gente chama de reta carga. A gente define, então, esse ponto aqui como ponto de corte. E esse ponto aqui de cima a gente vai definir como a corrente de saturação. Vai ser importante quando a gente estiver fazendo o processo de chaveamento. IC SAT, que eu vou chamar. Beleza? Então essa é a reta de carga. A inclinação dessa minha reta é 1 sobre RC. A inclinação. Muito bem. Tendo essa curva aqui, nessa reta de carga aqui, vamos fazer o procedimento. Qual que é o procedimento para saber em qual região nós estamos trabalhando? Primeiro, supondo, vamos fazer a suposição, né, que o transistor está na região ativa. Então, beleza. Primeira suposição é essa, a gente vai realizar, então, os cálculos de corrente. O primeiro cálculo que iremos fazer é da corrente de base. Então, como que a gente calcula a corrente de base? A gente lembrar, né, a tensão, a fonte que está sendo aplicada, o VVB, menos o V base emissor, que normalmente é 0,7, dividido pelo resistor de base. Vamos considerar o transistor ideal, e no ideal o VBE é igual a zero. Eu tenho então, tem os 10 volts que está sendo aplicado pela fonte, dividido pelos 100K da resistência de base. E que isso me deu? 100 microampere. Isso daqui considerando o VBE zero, no caso ideal. Tranquilo. O beta do circuito do transistor, o beta do transistor foi dado que era 50. A gente sabe que a corrente no coletor é beta e B. Beta é o ganho de corrente, já que está na região ativa, né? Então o que eu tenho? 50 vezes 100 micro. O que eu vou encontrar? 5 miliamperes. A pergunta que eu tenho que fazer é: e se a gente encontrou 5 miliamperes? Note que ele é maior que a corrente de saturação que a gente colocou aqui na reta de carga. Então, a maior corrente no nosso transistor, na reta de carga aqui, é 2 miliamperes. Só que o que a gente está calculando deu 5 miliamperes. Ou seja, isso é impossível de acontecer. Logo, a suposição que a gente fez que estava na região ativa é falsa. Então, o transistor está operando na região de saturação. Se ele está operando na região de saturação, o que a gente sabe? A gente sabe que a corrente, quando está nessa região, ela é igual ao IC SAT da reta de carga, que é 2 miliamperes. Se eu quiser, então, calcular o VCE, né? O VCE, a gente já viu essas equações, é VCC menos ICRC. O que eu vou ter? 20
volts que foi aplicado, menos os 2.000, que é a corrente de saturação, vezes 10K. Ou seja, estou trabalhando aqui, vamos ver se é igual a zero. Voltando aqui, esse nosso circuito faz esse transistor, esteja operando na região de saturação. A gente provou isso fazendo as 3 etapas. Supus primeiro que estava na região ativa, fiz os cálculos, percebi que a corrente que eu calculei, ela foi maior do que a corrente de saturação, então é uma coisa impossível de acontecer. Logo, a nossa suposição estava errada, portanto, o transistor está operando na região de saturação.